Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje, temos uma passagem muito interessante. O texto encontra-se em 1 Samuel, capítulo 11. E o capítulo 11 inteiro. O capítulo 11, ele encerra toda essa narrativa, essa história. Tem 15 versículos. Leia com calma depois. Deixa eu ler aqui o versículo 1 e 2. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Deixa eu resumir a história. Naás era rei dos amonitas. Subiu contra os homens de Jabes, Gileade. E quando ele cerca, está ali para invadir essa cidade, diz a Bíblia que todos os homens de Jabes, Gileade, foi até o rei, enviou mensageiros e pediu para ele: olha, se você não nos atacar, a gente serve você, a gente vira seus escravos, entende? A condição que os moradores de Jabes estavam se colocando já era uma posição muito ruim. Eles estavam dizendo: seremos escravos do inimigo. Porém, o inimigo, ele é mais cruel do que você pode imaginar. Ele não quis apenas escravizar os homens de Israel, de Jabes de Gileade. Aqui ele teria muitos servos, muitos escravos. Imagine uma coisa aqui: um escravo, um servo bem de saúde, ele vale dinheiro, valia naquela época que podia escravizar, ele valia dinheiro, podia vender, podia servir por trabalho. Só que o inimigo fazia questão, ele queria que os homens de Jabes arrancassem o olho. E não era qualquer olho, era o olho direito. Isso era uma estratégia de Naás. O nome Naás significa serpente. Então aqui já vemos a astúcia. O próprio nome desse homem faz com que ele talvez tenha desenvolvido essa astúcia, essa malandragem. Durante toda a Bíblia, serpente tem um significado ruim, menos quando Jesus disse que deveríamos ser prudentes como serpente. Então a serpente também é um símbolo de prudência, mas, no modo geral, a antiga serpente é Satanás. E aqui Naás você vê a astúcia, porque ele queria que arrancasse os olhos dos homens, dos moradores de Gileade. Porque com os olhos arrancados, o direito, eles não poderiam mais fazer uma mira para atirar uma flecha, para lançar uma funda, uma pedra. Então, os homens com o olho direito danificado, eles estavam inutilizados para a guerra. Tem um outro rei na Bíblia que ele arrancava o polegar e o dedão dos pés dos seus inimigos. Para quê? Porque sem o polegar, a pessoa não conseguia mais segurar uma espada ou qualquer tipo de arma para guerrear. Ou segurar uma pessoa mesmo, você não consegue segurar só com os 4 dedos. O polegar, ele faz essa da segurança, da firmeza na pegada. Então, era comum. Aqui, Naás é muito cruel. Ele quer arrancar os olhos dos moradores. Eu quero acreditar que você já esteja entendendo o que é o mundo espiritual. Que você já esteja entendendo Naás aqui como Satanás, como inimigo das nossas almas. E é preciso que você se coloque no lugar dos moradores de Jabes. Às vezes a situação está difícil, as coisas não estão
caminhando do jeito que você queria e você resolve virar inimigo, virar escravo do inimigo. Você sai da igreja, você abre mão de alguma coisa, você acaba dando um passo atrás, retrocedendo, e isso é virar servo do inimigo, servo de Satanás. Talvez por algum motivo você resolve cair em alguma tentação, e isso é deixar arrancar os seus olhos, o seu olho direito. Satanás não quer apenas te escravizar, ele quer te humilhar, ele quer te neutralizar, ele quer jogar o seu nome na lama, ele quer acabar com a sua reputação, ele quer que você tenha vergonha de quem você é. É isso que o adversário quer fazer com você. O que é que os homens de Jabes fizeram aqui? Eles disseram para Naás assim, olha, vamos procurar ajuda. Dá 7 dias para a gente? 7 dias. Se ninguém puder ajudar, então nós viremos a você e você pode fazer o que você quiser, pode arrancar o nosso olho. Diz a Bíblia que mandaram mensageiros. Aqui, quando o mensageiro chegou aqui, ó, vindo os mensageiros a Gíbea de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então o povo levantou a sua voz e chorou. Então os mensageiros já estavam pedindo a ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Quando você vê que a situação ficou difícil para você, pede ajuda. Liga para um irmão que você conhece e fala, ora para mim, me ajuda em oração, eu estou na batalha. A situação, o adversário me cercou. Não vai se rendendo ao inimigo, deixando ele virando escravo do inimigo, arrancando o seu olho, não. Pede ajuda. Nós somos um corpo, nós somos um corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então leva para a igreja o seu pedido de oração, pede aí nos comentários aí, qualquer pessoa que lê pode orar por você e eu também, mas peça ajuda, peça aos irmãos ajuda. Quando pediu ajuda, diz a Bíblia que Saul, ele não ouviu a história, porque ele estava trabalhando. É importante, eu sempre digo aqui, que Deus ele sempre trabalha com pessoas que trabalhadoras, com pessoas que não é preguiçosas. Sempre você vai ver Deus chamando alguém ou preparando alguém que já está trabalhando. Aquele tipo de pessoa que fica deitado eternamente em berço esplêndido, esperando a bênção cair do céu, Deus dificilmente chama essas pessoas. Para dizer a verdade, eu nem lembro de Deus ter chamado alguém preguiçoso. Mas vamos lá. Deus chama, por exemplo, Moisés quando estava ali cuidando das ovelhas. Deus chama, por exemplo, Gideão quando estava malhando trigo. Deus leva Saul até o profeta quando estava trabalhando, buscando me parece que jumentas que tinha fugido da casa do seu pai. Aqui, quando Saul estava trabalhando, ocupado com bois, Deus estava já armando uma situação para que ele fosse destacado em Israel. Então Deus sempre vai escolher pessoas que estão ocupadas com trabalho, pessoas que têm coragem de colocar a mão na massa, pessoas que não colocam a mão no arado e olha para trás. É esse tipo de pessoa que Deus vai escolher. Quando Saul chega, o texto diz assim, e vindo Saul atrás dos bois, disse Saul, por que o povo está chorando e tal? Contaram a história para Saul e diz a Bíblia que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, apoderou de Saul. Saul pegou uma junta de bois, quartejou e mandou espalhar para Israel, dizendo assim, é isso que vai acontecer com os bois de vocês, se não saírem para a batalha conosco. Quando um pastor cai, a igreja toda passa vergonha. Quando a igreja fecha, todo mundo passa vergonha, todo mundo perdeu a batalha. Quando um crente desvia do evangelho, não foi só um crente que saiu da igreja, foi uma parte, um membro que foi arrancado do corpo. Então a igreja precisa de ser unida. No problema não era de Jabes.
Saul tentou passar uma informação, olha, se eles atacarem Jabes, pode ter certeza, eles vão atacar o restante. Vamos antecipar o ataque do adversário. Aqui é impressionante. Quando diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, já tinha apoderado outra vez, quando ele profetizou e tal, porque antigamente o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, usava ela e depois voltava de novo, até no dia do batismo, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para a terra e continuou aqui, e continua até os dias atuais, e só vai sair com o arrebatamento da igreja. Diz a Bíblia que Saul disse, vocês devem seguir, entendeu? Dizendo, qualquer que não seguir Saul e Samuel, assim se fará aos seus bois. E diz a Bíblia que caiu temor daquele povo. Ele fez tipo uma dinâmica. Quando o povo viu a junta de bois quartejada, eles entenderam, né? Eles viram o que aconteceria com seus próprios bois. Aí conseguiram ajuntar de Israel 300 mil e de Judá mais 30 mil. 330 mil que eu contei aqui. Então disseram para os mensageiros de Jabes, de manhã, Deus vai dar livramento para vocês. Diz a Bíblia, aqui é engraçado, porque os homens de Jabes, Gileades, eles receberam a mensagem e foram até os amonitas e disseram para eles assim, amanhã sairemos a vós. Então vocês podem fazer conosco o que bem parecer aos vossos olhos. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Eu vejo crente, pessoas, porque parece que tem muita autoridade, quando você vê a pessoa desafiando o diabo e falando, conversando mais do que deve, esse tipo de pessoa sempre passa problemas, sempre passa dificuldades. O cristão, ele precisa de agir mais e conversar menos. Quando os moradores de Jabes aqui tiveram a resposta que teria livramento de Deus, que conseguiu aliados para batalhar contra o Naás, contra os amonitas, eles não foram lá, tipo assim, desafiar, não. Eles fizeram o contrário. Infelizmente, rolou até uma mentira aqui, vamos dizer assim. Eles mentiram. Na verdade, no dia que eles iriam lá fazer guerra, mas disseram que iria se entregar. E o que acontece aqui? O inimigo ficou tranquilo. Os amonitas ficaram sossegados, tranquilos. Mas diz a Bíblia que Saul chegou, dividiu o povo em 3 companhias. E Saul surpreendeu os amonitas de manhã bem cedinho, quando o sol já aqueceu o dia, né? Eu imagino que aqueceu o dia até meio-dia, né? No máximo. A batalha já tinha terminado. Diz a Bíblia que não ficaram 2 deles juntos. Dos que fugiram, alguns fugiram. Aqui acontece uma situação aqui muito especial. Deus estava levantando um rei. Tinha uma situação, se vocês observarem, aqui os moradores de Jabes, Gileade, estava tendo uma situação de uma ameaça eminente de ser escravo e deficiente. Por outro lado, Deus já tinha ungido Saul e precisava de levantar Saul como rei. Então aqui a dificuldade de Jabes foi a oportunidade de Deus levantar e consagrar de vez Saul como rei. A gente critica muito Saul, mas é importante você observar também os seus feitos, o seu trabalho, o seu papel aqui. Ele teve uma missão muito interessante aqui. Se vocês observarem, quando ele venceu a batalha, o profeta Samuel, né? Samuel é sempre o menino que orava, o bonzinho, né? Eu tenho muito orgulho de ser chamado Samuel, mas Samuel também era bravo, ele descia a espada. Aqui Samuel falou assim, quem falou que Saul não seria rei sobre eles? Traz lá e vamos matar. Aí Saul tem um argumento, ele disse, olha, Deus deu um livramento hoje para Israel,
não vamos derramar sangue dos irmãos. Isso é um rei gerenciando crise, resolvendo conflitos. Muito interessante da parte de Saul aqui. O profeta querendo matar e Saul gerenciando, intercedendo. Isso mostra também o cuidado de Saul pelo povo. Ele não quis matar o povo. Lá na frente ele ficou endemoniado, mas até aqui estava tranquilo. E diz a Bíblia que eles partiram para Gilgal, de onde proclamaram Saul por rei perante o Senhor. Então, a partir desse momento, Saul, depois dessa batalha, ficou consagrado como rei. Vamos lá. Primeira situação aqui. Nunca se entregue ao adversário. Peça oração, peça ajuda, jejum. Segundo, não fale mais do que você pode fazer. Eles não alertaram o inimigo que eles atacariam. Eles disseram para o inimigo, olha, nós vamos nos entregar a você. E o inimigo ficou tranquilo. Por isso eles atacaram com mais segurança, com mais firmeza. E segundo, terceiro, quarto, tanto faz, o inimigo não quer apenas fazer você de escravo, ele quer te humilhar. Do mesmo jeito que fez com Sansão lá no templo. Furaram os olhos e colocaram ele para servir de entretenimento para o povo. E aqui nós vemos Deus agindo de forma poderosa. Deus livrando os moradores de Jabes, ao mesmo tempo que estava levantando um rei sobre Israel. Não importa, a promessa de Deus é soberana. Deus sempre vai fazer o que Ele quer. Esse negócio de, tem que determinar, tem que ter fé. A minha fé, meu irmão, ela só vai até onde a vontade de Deus permite. É por isso que a Bíblia diz que temos que ter a mente de Cristo. Porque se eu tenho a mente de Cristo, a minha fé é de acordo com a vontade de Cristo. Você está entendendo por que a pessoa que tem fé e conhece Cristo, ele faz aquilo que Deus quer, ele profetiza aquilo que Deus quer, tudo que ele faz já está assinado por Deus, e acontece. Que essa passagem possa servir de exemplo para você, não brincar com o adversário, não conversar muito, não sair desafiando todo mundo, mas ore, se prepare, na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, para você vencer o inimigo. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha guardar a nossa vida. Que o Senhor venha dar livramentos, Pai, assim como o Senhor deu para os moradores de Jabes, que venceram um exército que estava estabelecido, que tinha rei. Israel ainda estava desorganizado, mas o Senhor entrou com providência. Vemos ali, meu pai, Saul como um rei e líder do exército, e Samuel como profeta, a voz do Senhor ali no meio daquele povo. E o Senhor deu livramento para eles. Aproveitando a oportunidade, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, eu entrego em tuas mãos o pedido de oração do nosso irmão aqui do Rancho Trindade, que pediu oração em favor de um terceiro. Visita, Pai, essa vida, dá livramentos para ela, não deixa que o adversário venha cegar o olho direito, não deixa que venha fazer escravo, Pai, mas que ele possa aprender com a situação que já passou. Deus, dá um dia de paz, de bênção e de vitória para todos os nossos irmãos e abençoe-os em nome de Jesus. Curta, compartilhe, comente aí, deixa um comentário aí. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.